Olha, o uso das chamadas canetas emagrecedoras tem crescido no Brasil, impulsionado pela promessa de perda de peso rápida. Mas o que acontece quando o tratamento é interrompido? O chamado efeito sanfona pode trazer riscos à saúde e gerar ali, inclusive, frustração em quem busca emagrecer. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tipo de medicamento, de que forma que ele é indicado, quais os perigos do uso inadequado e como evitar o reganho do peso, eu vou conversar agora com o urologista Henrique Coelho. Doutor, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Exatamente. Doutor, quais são os principais riscos do efeito sanfona para a saúde quando a pessoa usa essas canetas emagrecedoras, né? E depois interrompe ali o tratamento? É muito cruel esse efeito sanfona pelo seguinte, porque você emagrece, eu sempre explico para os pacientes, todo emagrecimento envolve um pouco de perda de massa muscular, em mais ou menor grau, mas sempre acontece. E quando você tem o reganho de peso, você não ganha músculo, você vai ganhar só gordura. Então, num processo de emagrecimento, você chega a perder metade do peso perdido é músculo, e quando você ganha é só gordura. O que acontece quando isso se repete 2, 3 vezes? Você vai acumulando, o percentual de gordura aumenta cada vez mais. Então, a pessoa fica mais doente, fica mais fraca, mais cansada, mais sem energia, né? Então, a situação dela acaba piorando a longo prazo. Em quais casos, doutor, as canetas emagrecedoras, elas são realmente indicadas, né? Porque a gente sabe que hoje há uma febre muito grande, né? Muita gente buscando, quer emagrecer rápido, vai lá, compra e por conta própria, né? Sai ali aplicando, dosando naquilo que o amigo falou que é bom, que a Isso. vizinha falou que para ela deu resultado ou que não deu. Enfim, mas há um critério, né, Claro. médico para que essas canetas possam ser indicadas. Sim, a pessoa que está acima do peso, que tem um excesso de gordura corporal, claro que vai se beneficiar de um tratamento para emagrecer, para redução de gordura. Situações de esteatose hepática, doenças associadas como pressão alta, diabetes, enfim, várias situações há um benefício da redução de peso. Uhum. No entanto, não é novidade a gente ter as canetas emagrecedoras. Na verdade, ao longo do tempo, sempre tiveram vários tratamentos, várias medicações, há muitos e muitos anos, para que as pessoas recorriam para ter essa perda de peso rápida. Uhum. A grande questão é sempre tem o reganho de peso. Se até com cirurgia bariátrica, infelizmente, pode ter o reganho de peso depois de 2 ou 3 anos, então nenhuma medicação está livre dessa questão. Então o que as pessoas, a população precisa entender é que é melhor emagrecer, sim, dentro de um protocolo, dentro de um tratamento, dentro de um acompanhamento médico. Primeiro, para que você perca gordura de verdade e não perca Uhum. músculo no meio dessa perda de peso, né? Então, você tem que perder gordura e minimizar, né, e não perder a massa muscular. E Sim. que seja uma perda de peso que você chegue até o final do processo. Que você, de fato, faça uma recomposição do seu corpo. Aumente músculo, reduza gordura e não tenha esse reganho de peso. Porque você investe tempo, investe dinheiro com medicação, às vezes arrisca utilizando a medicação de qualquer jeito, né, como tem Uhum. sido feito aí, e no final você vai ter esse reganho de peso. Acaba que não compensa. Ô, doutor, e quais os sinais ali que podem aparecer, que a pessoa tem que ficar atenta, de repente ela falou, pô, eu tô usando, mas alguns sinais que são de alerta ali, de que de fato aquilo não está trazendo tantos benefícios quanto parece. O corpo ele pode responder e dar alguns sinais de que essa caneta emagrecedora está sim Sim. emagrecendo, mas também trazendo consequências? Sim, quando a pessoa então começa a ter um cansaço, fraqueza, indisposição, né? Às vezes tem até mesmo dificuldade, não consegue implementar e manter uma atividade física por conta dessa redução de massa muscular. Um outro sinal que pode ser observado é a perda, né, de massa, né? O contorno corporal ele fica muito irregular, ou seja, perde ali a circunferência de pescoço, no rosto muitas vezes, mas não perde o abdômen, não perde aquela gordura mais difícil de eliminar, que é a do Uhum. abdômen, que é a gordura visceral, intraabdominal. Então, tem ali uma diferença, o corpo fica diferente, né? Porque tem uma perda de massa gorda e massa muscular de maneira assimétrica. Então, isso Uhum. pode ser sim um sinal. Além disso, até mesmo hipotensão, desmaio, né? Hipoglicemia. Então, esse cansaço extremo pode ser porque está havendo ali uma redução muito intensa do nível de glicose.
quando a gente fala do reganho do peso, né? Quando a pessoa para de usar as canetas emagrecedoras, o que costuma levar a esse reganho de peso? É só o apetite ou há mudanças metabólicas também no organismo? Justamente. A obesidade, o sobrepeso é uma doença multifatorial. Existem múltiplos fatores envolvidos nisso. E quando essa pessoa recorre a uma medicação que vai eliminar, né, a vontade de comer, a fome, ela na verdade não mudou o seu hábito alimentar, ela não entendeu o processo alimentar, não aprendeu a escolher os alimentos corretamente. Muitas vezes, né, o que é muito comum, inclusive, só usou a medicação, não fez atividade física, né? Então não Uhum. teve toda aquela mudança de comportamento que você precisa ter num processo de emagrecimento. A medicação ela é bem-vinda, ajuda a pessoa a comer menos, ajuda a controlar essa fome excessiva, talvez. Mas, ao lado disso, tem que haver essa mudança de hábito alimentar, mudança de entendimento, mudança de mente, um aprendizado mesmo dessa nova forma de comer e a prática de atividade física consistente, de maneira correta, para proporcionar essa manutenção e ganho de massa muscular. Então, só usar a medicação, depois que você para de usar, volta tudo de novo, esses hábitos tende a voltar tudo de novo. Então, a chance é muito grande de ter o reganho de peso. Por isso que é importante, né, doutor, sempre buscar uma orientação médica, né? Se você quer primeiro, eu quero emagrecer, a caneta pode ser um benefício, mas procurar a opinião do profissional, né, do médico, para saber qual será o melhor método, né? E junto, utilizando ali talvez a caneta emagrecedora, você colocando ali novos hábitos, novas práticas alimentares também, né? Sim, para valer a pena esse processo de redução de peso, né, você precisa ter um programa, um plano estruturado, um acompanhamento do médico, às vezes nutricionista, um profissional de educação física, enfim, é todo um sistema, todo um programa para que isso vale a pena, para que faça sentido e para que essa pessoa perca de fato gordura, não perca músculo, esse é o grande segredo, né? E ela consiga, além disso, mudar todos os seus hábitos alimentares. Em algum momento ela vai parar de usar a medicação, não vai ser para sempre. E ela pode, né, voltar à forma de comer anterior, à forma antiga de comer, o mesmo comportamento, a mesma compulsão e acaba tendo reganho de peso. E eu digo e repito, não é uma novidade que agora não é uma coisa nova ter uma medicação para perder peso. Sempre existiu. E eu me lembro, né? Eu lembro que com 20 anos eu fui na farmácia e na época você comprava remédios assim sem receita. Chegava e pedia um remédio e eram remédios assim que hoje tem controle, receita de dupla via, enfim. Então sempre existiu remédios para emagrecer. Remédio que a pessoa tomava e emagrecia rápido em 1 ou 2 meses, perdia 20, 30 quilos, mas assim que parava o remédio, voltava a ganhar esse peso. E perdia músculo nesse processo de grande perda de peso, você perde músculo. E quando você tem o reganho, geralmente é só gordura, não vem músculo junto. Acaba que não compensa. Então não é uma novidade, não é só o Mounjaro, não é só agora. E sempre vão existir formas, sempre vão existir medicamentos. A indústria está desenvolvendo novas medicações. Precisa ser feito com critério para valer a pena. Muito bem, doutor Henrique Coelho, médico urologista, muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço.